Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Matheus Proença e hoje nós teremos um papo de mesa. Nessa proposta, nós traremos convidados muito especiais. Então já eleve sua expectativa para todos esses episódios que nós gravaremos ao longo desse tempo. E hoje nós trazemos o nosso primeiro convidado na nossa casa, o Diogo Bernardoni. Nós temos um grande prazer, estamos muito felizes de tê-lo aqui. Já bem-vindo, Diogo. Muito obrigado, Matheus, primeiramente pelo convite. Muito animado, uma expectativa lá no alto, como se diz a Larissa, né? Muito feliz mesmo. Faz um bom tempo, né, que a gente estava já programando, né, esse encontro aqui, esse bate-papo. Acho que a gente já fez várias prévias, né, de conversas, né, por telefone. Às vezes, na hora que a gente saía para comer um lanche, a gente já tinha alguns spoilers, né? Isso aí foi. E muito animado, né? Primeiro eu gostaria de parabenizá-los, né, pelo trabalho que vocês têm feito, né, pela Dani, por toda a dedicação da Larissa, do Willer, né? E isso, acompanhei já todos os episódios, né? Consegui assistir, não assisti todos, mas eu ouvi todos, né? Eu cobrei o Matheus em um dos episódios. Matheus, cadê no Spotify? Eu preciso no Spotify porque no YouTube corta. Eu estou ouvindo, né, todos os episódios quando estou indo trabalhar. Falei, então, no meio do caminho ali não tem internet, então, né, eu preciso do Spotify para. E o Matheus rapidamente já foi lá, não, vou soltar. Amanhã tá na agulha, já soltou e consegui acompanhar todos. Então, assim, estão de parabéns o trabalho. Tem uma perfeição em tudo, em cada detalhe. E a gente tem visto que é um trabalho que está sendo conduzido pelas mãos de Deus, é um projeto que nasceu no coração de Deus, e isso tem surgido, né, e vai gerar muitos frutos. Estou muito feliz por isso. Bom, antes de começarmos, de fato, o episódio de hoje, gostaria que o Diogo se apresentasse um pouquinho, falasse quem ele é, como ele se converteu de forma bem rápida e sobre o que ele carrega. Bom, copiar uma frase do apóstolo João: eu sou um filho amado. Bom, sou filho do Valtinho e da dona Ivanete, sou casado com a Ana Flávia, né, já há 11 anos, pai de uma princesinha, Ana Laura, vai fazer dois anos, né, em janeiro. E assim, eu me converti quando eu tinha 16 anos, né, já tem um tempinho, né? Eu nasci numa família cristã, mas católica, né, da religião católica. Sempre fui às missas, né, sempre tive esse primeiro contato, mas de uma forma um pouco mais através de uma liturgia, né, um pouco mais distante, sem muita intimidade, aproximação com a palavra, com Deus. E o meu primeiro contato foi através de um retiro de carnaval, né, com o pastor Marcos Proença, né, e eu me converti nesse retiro. Naquele momento, isso foi algo, né, extraordinário que aconteceu na minha vida. Então, de lá para cá, toda a minha vida mudou, né? E na minha caminhada, assim, eu fui tendo cada vez mais encontros, né, com a palavra, com a presença, né? O pastor que me conduziu toda essa caminhada, né, uma referência que eu sempre tive foi do nosso irmão David Robertson, né? E tudo que ele ensinou até hoje sobre vida do espírito, né? E eu acho que a minha maior identificação hoje, assim, o que eu carrego, né? E até é até difícil você falar assim, às vezes a gente não para pensar e para trazer isso através de palavras para as pessoas, né? O que você carrega, né? E por muito tempo, assim, eu tive levava como se fosse, eu ensino muito sobre oração em línguas, né? E de um tempo para cá, refletindo bastante, né, sobre vida no espírito. Então, assim, eu tento levar as pessoas a ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, conhecer a pessoa do Espírito Santo, para que realmente ela viva, né, e tenha uma vida no Espírito, através de práticas espirituais, cresçam em fé, né, e temos ensinado muito sobre fé, sobre justificação, sobre ser justiça de Deus, sobre graça, e é o que eu me identifico, né?
sobre ensinar sobre vida no Espírito. Amém. Bom, em nosso primeiro episódio nós falamos sobre relacionamento, né? Nós iniciamos falando sobre Ele nos amou primeiro, e se aproprie do amor de Deus, e nos apropriarmos desse amor que Deus tem por nós, e tudo parte de relacionamento. A obra redentora de Jesus, ela visou relacionamento. O objetivo era que nós tivéssemos um livre relacionamento, um relacionamento profundo com o Pai, né? Algo que Adão perdeu lá atrás. E em 2 Coríntios, nós vimos isso no primeiro episódio, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nós vemos Paulo dizendo: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, né, Jesus, para que nele nós nos tornássemos justiça. E nós falamos a respeito do que é ser justiça de Deus, né? Estar em uma posição agradável, estar numa posição de livre relacionamento, de um relacionamento adequado. E é até legal que um dos significados de justiça é o estado daquele que é como deveria ser. Então, assim, se tem algum estado que nós deveríamos ser, é justiça de Deus. Nunca deveríamos ter saído dessa posição, né? E assim, todos nós fomos criados para relacionamento. Não tem ninguém que não foi criado para relacionamento com Deus, né? É incrível que o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas tentam preencher um vazio que elas têm dentro dela com coisas, né? E ela tenta correr atrás de uma coisa, correr atrás de outra, ela tenta ser bem-sucedida no trabalho, ser bem-sucedida na família, às vezes até ser bem-sucedida no ministério, no fazer coisas de Deus, né? Mas na verdade nada disso preenche. O que preenche de fato é o relacionamento com o próprio Deus. Nós somos criados para ter relacionamento com o Pai. Nós somos criados para ouvir a voz de Deus, né? Então uma das coisas que eu gostaria já de iniciar aqui é: você foi criado para ouvir a voz de Deus. Se alguma vez alguma pessoa te disse que não, isso aqui é para poucos, né? Alguns ouvem, outros não. Eu não estou dizendo de ouvir simplesmente de forma audível. Você pode receber as conduções de Deus de várias formas. A gente pode trazer um episódio a respeito disso. Mas você foi criado para ter comunhão com Deus, para Ele dizer coisas para você, te instruir a respeito de coisas, te conduzir na vida, né? E você dizer coisas e Ele dizer coisas, então é um relacionamento. É um estilo de vida de relacionamento. Em Romanos 5, ele vai falar que nós reinamos em vida por meio de Jesus, né? Quando nós recebemos pela fé duas coisas. Recebemos pela fé a imensa provisão da graça, né? E o dom da justiça. Ou seja, esse estado de estar em relacionamento com Deus. Então nós vivemos providos pela graça, desfrutando de pleno relacionamento. E para a gente começar a discutir um pouco mais sobre isso, Colossenses capítulo 2, versículo 7, um texto básico que nós vamos usar hoje, Paulo dizendo: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, se aprofundem em Cristo, extraiam dele a nutrição, continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Então Paulo ele deixa bem claro aqui que é um caminho, né? O relacionamento é algo contínuo, é um contínuo crescimento no Senhor. Nós não encontramos Deus uma vez na vida, né? E a partir desse momento a gente termina a nossa vida cristã. Não. A nossa vida cristã ela se inicia com o amor de Deus e ela desenvolve um crescente relacionamento. Paulo está dizendo aqui: continuem crescendo no Senhor. Eu sei que você gosta bastante de falar a respeito disso, né? Eu conheço o Diogo há mais de 12, 13 anos e a gente conversa bastante. E uma das coisas que a gente gosta bastante de conversar realmente é a respeito de relacionamento com Deus, né? Então eu acabo compartilhando com ele coisas que Deus tem dito para mim, comunicado comigo, esse relacionamento, e ele faz o mesmo, ele compartilha a respeito daquilo que Deus tem colocado no coração dele. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente hoje a respeito disso, desse contínuo crescimento com o Senhor, esse contínuo crescimento em relacionamento. Perfeito, Mateus. Em 1 João, a primeira carta de João, ele fala sobre assim como ele é, nós somos nesse mundo. Então nós temos a natureza de Deus. O homem ele já foi criado, né, semelhante a Deus, né? Quando Pai, Filho e Espírito Santo juntos, né, falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem ele adquire todas as características de Deus. Como até nos episódios anteriores, você falou sobre a queda do homem, né, e depois a restauração em Cristo.
O homem ele perde essa identidade e ele caminha, né, fazendo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos, né? O Paulo ele fala lá em Efésios 2 que éramos por natureza filho da desobediência, né? Então, por conta dessa natureza pecaminosa que o homem adquiriu, teve esse distanciamento, né? Essa separação, uma barreira, fala que teve uma parede, né, que separava um homem, chamando isso de inimizade. Então, Deus não se relacionava mais com o homem por conta do pecado, né? Então, tinha ritos, né? Através da lei, práticas ali, através de sacrifício e com representantes até, né? Com sacerdotes e tudo mais, para o homem, de alguma forma, se relacionar com Deus. Isso tudo resolvido em Cristo. E a gente volta ao estado original que Deus, quando Deus criou o homem, que na viração do dia, Deus ele estava presente e comunhão. Eu fico imaginando, às vezes, assim, Adão, né, aprendendo tudo com Deus. Né? E assim, quando a gente olha assim, Adão aprendendo com Deus e Deus dando ordem, né, assim, colocando Adão numa condição de governância, né, de governar a terra, né, e dar nome para os animais, enfim. Nossa condição, quando nós nascemos de novo, a palavra fala assim que nós é um novo nascimento e nós como se fosse uma criança espiritual, vazio, precisando aprender com alguém, né? Por isso a importância do papel do ministério do Espírito Santo. E quando Jesus falou assim, eu vou para o Pai e eu vos enviará outro Consolador. Então, o Espírito Santo ele veio fazer a função que Jesus fazia naqueles 3 anos de ministério, que era ensinar, né? E o Espírito Santo substitui a pessoa de Jesus naquele papel de consolador, de ensinar detalhes da vida com Deus, de intimidade do Pai com o homem. Não tem como você crescer em fé, ter uma caminhada numa vida cristã, se você não tiver um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Pai. Minha esposa costuma falar muito sobre isso, né? Que uma pessoa ela só consegue dar algo para alguém se ela recebeu. E o amor ele funciona exatamente assim. Se você não recebeu, se você não entendeu o amor, se você não foi amado, dificilmente você vai conseguir demonstrar esse amor por outra pessoa. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade com relacionamento, né? Ela teve dificuldade, ela não recebeu esse amor ou não entendeu o amor, né? Às vezes paterno, né? Filho, ou seus relacionamentos de uma maneira geral, e elas têm às vezes dificuldade para demonstrar esse amor por outra pessoa. E a importância do relacionamento com Deus é exatamente isso, para a gente entender a profundidade desse amor com o Pai. Eu gostei muito da passagem que você trouxe sobre o filho pródigo, né? E o filho mais velho, ele tinha tudo disponível, todo o amor, mas ele não entendia esse amor. E por ele não entender esse amor, gerou na cabeça dele inúmeros questionamentos, né? Pô, mas aquele que te abandonou, aquele que esteve distante, você está fazendo tudo isso, mas para mim nada. Então, assim, a pessoa precisa entender a sua posição, né? O seu estado de filho. Sim. Se ela não entender, dificilmente ela vai conseguir demonstrar isso para uma outra pessoa e os seus relacionamentos sempre vão ser frustrados. É legal porque, assim, é sempre bom a gente bater nessa tecla, né? Que Deus nos amou primeiro, né? E era necessário que houvesse esse amor, porque sem o amor de Deus, a gente não tinha nada para entregar, né? Sem receber do amor de Deus, a gente não consegue amar. Não consegue nem amar a Deus e nem amar as pessoas de forma correta, né? Talvez a gente tenha um amor, mas não é o amor ágape, né? A gente vai ter o amor ligado à parte, né, de relacionamentos afetivos, conjugais e tudo mais, e vai ser um amor muito limitado, né? Ele vai ser um amor baseado em interesses, talvez, né? Vai ser um amor baseado no que você recebeu
quanto a outras pessoas, né? O que você falou, por exemplo, quanto a pais e mães, né? Se você não recebe o amor de Deus e toma toda a sua vida baseada no amor que você recebeu do seu pai, tudo que você tem para entregar para o seu filho, ou tudo que você tem para entregar para a sua esposa, para o seu esposo, é baseado num amor que foi limitado. Né? E aí a questão é que vira um efeito dominó, né? Porque aí o seu pai te entrega um amor. E aí você pega desse amor e entrega para o filho. E ele vai cada vez mais se esgotando, até chega uma hora que encontrarei amor, né? Vai existir amor, eu tenho como entregar uma coisa que eu não recebi e isso vai virando um efeito dominó. Agora, quando a gente entende o amor de Deus, né, que Ele nos amou primeiro, e é esse amor que nos capacita a viver, né? A graça que é provisão, ela também é uma capacitação para viver a vida que ela nos provê, né? Então, assim, o amor de Deus, ele nos alcança e nos capacita a amar. Né? Então eu recebo o amor e isso me capacita também a amar, e amar de forma correta, né? É amar de forma não circunstancial, é um amor perfeito. Né? Mateus, e a nossa mente, ela está treinada para viver com relacionamento com base de troca. A gente cresceu assim, né? Desde a infância. Não, se você não for bem na escola, se você não tirar boas notas, você não vai ganhar tal presente. Então, nossa mente, ela tá totalmente... O mundo, ele condiciona as pessoas a viver à base de troca. E assim, e com Deus, o nosso relacionamento com Deus é totalmente diferente. Sim. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, de uma filha, que ela era noiva. E a mãe sempre exigiu muito dela. Né? Ela fazer as coisas dentro de casa, arrumar a cama, lavar a louça, cozinhar, preparar as coisas. Sempre, o seu casamento não vai dar certo, porque você não faz isso, você não faz aquilo outro, você não sei o quê, né? Você não é boa dona de casa. E certo dia a mãe chegou do serviço e viu a casa toda arrumada, toda organizada, foi no quarto da filha, quarto tudo no devido lugar, né? Tudo aquilo que ela sempre pediu para a filha não fazia. E preparou a comida, né? Fez o cheiro tá até gostoso, né? Ali da comida, preparou aquela mesa, tudo bonito. O que aconteceu com você? Que bicho te mordeu? Ela falou assim: não, é que meu noivo vai vir jantar hoje aqui em casa. Então, assim, a gente não... Tudo aquilo que nos leva, né? Tem uma motivação por troca, por obrigação, por medo, por imposição, por legalismo, não vai fluir. As coisas fluem quando realmente vem do coração, é do amor, as coisas têm que ser leve. E o homem, ele se relacionou com Deus por muitos anos através de trocas, né? E hoje, ainda, muitas religiões travam o homem dessa forma, né? Ela falou assim: se você não fizer isso, se você não fizer aquilo outro, Deus não vai te abençoar, né? Se você não der tanto, se você não fizer isso, aí começa a condicionar algumas coisas para receber alguma coisa de Deus. Aí começa a ter um relacionamento frio. Não, aí um relacionamento de servo, né, e senhor, não de filho e pai. E é algo que a gente precisa desconstruir isso dentro das igrejas, né, para que as pessoas realmente tenham um relacionamento verdadeiro, né, de intimidade com o pai. Entenda que Deus o ama independente daquilo que ele faz. Nosso segundo episódio, inclusive, foi a respeito, né, de crise de identidade. E quando cai em algo como esse, né, quando você não entende o amor de Deus, né, quando você deixa ser enganado, talvez, por que outras pessoas dizem a respeito daquilo, né, o diabo ele vai te bombardear. O primeiro local onde o diabo vai te bombardear é na sua identidade, ponto. Né? O diabo, se ele conseguir ferir a sua identidade, ele feriu o ponto inicial onde tudo flui, né? Uma vez que tudo flui de relacionamento, se ele fere a sua identidade, ele fere seu relacionamento com Deus. A gente falou isso no segundo episódio. Sobre você acabar entrando em duas situações. A primeira é na mentira que Deus não te ama. Né? Ou que a segunda opção seria, para ele te amar, você precisa fazer tal coisa.
né? Então, ou o diabo vai dizer que você não é o que você é, ou o diabo vai dizer que você, para se tornar aquilo, precisa fazer, né? Mas você já é aquilo. Então ele fala, ó, faça alguma coisa para você tornar o que você já é. Mas espera, eu já sou, né? Eu não preciso fazer para ser. Mas quando ele consegue atingir essa sua identidade, né, ele te leva, por exemplo, a culpa, né, pesos, né, do tipo, ó, eu não sou amado, eu acho que eu não sou aceito por Deus por isso ou por aquilo, porque eu fiz tal coisa ou deixei de fazer tal coisa, né? Isso acaba prejudicando o relacionamento, porque você não consegue se relacionar com alguém que você tem peso, que você tem culpa, né? Tem medo, né? Que acontece com Adão, por exemplo. Né? Adão, ele peca e a primeira reação de Adão é se esconder. Né? Ele se esconde de Deus e ele fala, me escondi por medo, eu tive vergonha. Então observa que o medo, a vergonha, a culpa, eles entram ali bombardeando a sua posição de relacionamento. Né? E aí, a partir desse momento, você questiona, bom, será que eu realmente tenho um relacionamento livre com o Pai? Né? Você não consegue fluir no relacionamento. Você entra num isolamento. Né? Em vez de você consertar aquilo no relacionamento, né? Que é o que as pessoas não entendem. Porque assim, você pode falar assim, não, Mateus, mas e a pessoa que erra? Ela não precisa corrigir? Precisa, né? E a pessoa que tem uma vida que talvez tem coisas que precisam ser melhoradas? Não precisa melhorar? Precisa. Só que tudo isso vai se dar junto com Deus, em relacionamento, né? Ela não precisa chegar num estado para ir se relacionar com Deus. Ela nunca vai conseguir isso sozinha, né? Ela nunca vai conseguir chegar num estado para manter um relacionamento com Deus. Não, é a partir do relacionamento com Deus que tudo é mudado, né? Que tudo é curado, que tudo é transformado, que há mudança de caminhos, há mudança de perspectivas, há mudança de visão, há mudança de mente. É recebendo o amor de Deus. É o amor de Deus que nos capacita isso, né? E o grande ponto, assim, que eu gostaria também de destacar é João 5. Jesus vai dizer assim, João capítulo 5, versículo 19. Ele vai dizer, Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Observa, Jesus dizendo, só posso fazer o que vê o Pai fazer. Só posso fazer o que vejo o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essa. Essa parte é bem interessante porque Jesus tem uma consciência muito grande, né? E observa que essa consciência que ele tem de relacionamento com Deus traz para ele descanso, porque ele pensa assim, bom, eu não preciso inventar nada, né? Eu não preciso fazer nenhum esforço para fazer algo ou deixar de fazer algo do tipo, o que será que eu preciso fazer agora? O que será que eu tenho que agir? Não. Eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Procede em relacionamento. Jesus, ele falava, olha, tudo que eu faço é tranquilo, eu faço porque eu vejo o Pai fazendo. Eu falo porque eu estou vendo o Pai dizendo. É um lugar de descanso, mas ao mesmo tempo é um lugar de dependência. Né? Porque o relacionamento, ele é esse lugar de descanso, porque uma vez que Deus te proveu tudo, existe graça, existe uma provisão para você, você entra numa posição de descanso. Né? De pai e filho mesmo, eu entro numa posição de descanso. Só que essa posição de descanso, ela também é uma posição de dependência. É Jesus falando, olha, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Tudo que eu faço provém de relacionamento. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele vai dizer assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que vocês terão. Aí termina dizendo, separados, vocês nada podem produzir. Então, observa nessas duas passagens, né, a ideia que Jesus quis trazer. Em João 5, ele está falando de um relacionamento dele com o próprio Deus, né, que é um exemplo para nós termos também com o próprio Deus, esse próprio relacionamento. Né? Nós temos a mesma natureza. Então, assim, podemos ter esse mesmo relacionamento. Tanto que Jesus deixa bem claro aqui no final do João 5, 20, ele vai dizer, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas, né? Porque o Pai ama o Filho, e o Pai nos ama da mesma forma que ama Jesus. E porque ele ama o Filho, ele mostra tudo o que ele faz. Então, assim,
é do amor que procede de relacionamento. Ele fala tudo o que ele está fazendo, ele traz toda a instrução por amor, né? Ele nos conduz por amor, né? E Jesus falando aqui, olha, eu me rendo ao relacionamento. Tudo que eu faço parte de relacionamento. Jesus falando, tudo que eu faço aqui, eu não faço por mim mesmo, eu faço por relacionamento. E em João 15, ele já passa isso para nós. Né? Uma vez que nós estamos ligados a Cristo, né? Cristo sendo a videira, nós sendo os ramos, ele fala, olha, vocês ligados a mim, vocês estando em mim, usufruindo da mesma vida que eu tenho, da mesma vida da videira, né? Os ramos têm a mesma vida da videira. Ele fala, olha, vocês estão num relacionamento íntimo, profundo, então nós temos um relacionamento profundo e orgânico com o Pai, vivo, né? Nosso relacionamento com Deus não é estático, não é frio, não é travado, é um relacionamento vivo, dinâmico, todo dia ele tem algo novo para dizer. Deus está dizendo a todo momento, nós falamos isso acho que no primeiro ou segundo episódio, falando, olha, Deus está dizendo a todo momento, Ele está falando a todo momento, e Ele quer falar coisas pequenas para você, né? Às vezes a gente fica pensando assim, não, Ele vai falar comigo só um problema bem grandão, né? E problemas pequenos ou coisas pequenas da vida que às vezes a gente acha que é insignificante, Deus não tem nada para falar, não, Ele fala a todo momento. E Jesus dizendo aqui, ó, vocês não imaginam a colheita que vocês terão dessa ligação, desse relacionamento. Colheita e que não é imaginada a partir de relacionamento, né? E para a gente continuar aqui, eu gostaria de falar essa questão do papel do Espírito Santo no relacionamento, porque voltando para 1 João, né? Você começou esse episódio falando de 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim, nós sabemos que permanecemos em Cristo e que Cristo permanece em nós porque Ele nos deu o seu Espírito, né? E diversas passagens nós vamos ver o papel do Espírito Santo nesse relacionamento. Eu gostaria de ler aqui, antes de abrir para você, a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Essa passagem é muito conhecida e ela é fantástica. E Paulo vai dizer assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. O legal é que muita gente para nesse versículo, né? E fala assim, tá vendo, Mateus? O que Deus tem preparado para mim é muito grande. Olha, meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, minha mente não imaginou. Mas, ó, é grande o que Ele preparou. Um dia eu descubro. Ou um dia alguém me conta. Mas não, o versículo não para aí. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Então, o plano de Deus para você é gigantesco. Nenhum olho natural viu, nem ouvidos naturais ouviram, nem jamais passou por mente humana o que Ele preparou para nós, filhos. Mas aí, através do Espírito Santo, Ele revela todo o plano para nós. Revela tudo. E Ele continua dizendo, o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele diz assim, porque ninguém dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está. Então ninguém te conhece mais que o seu próprio Espírito. Ninguém me conhece o Mateus mais do que o próprio Espírito do Mateus. Ele está pronto, ele está preparado. É um Espírito que me conhece por inteiro. Né? É por isso que nós não temos que caminhar por alma, nós temos que caminhar pelo corpo. Né? Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo no nosso Espírito, né? Que sabe todas as coisas, porque tem todas as instruções do Espírito Santo. E ele continua dizendo assim, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo está em nós para que haja esse relacionamento profundo e dinâmico. Ele nos comunica todas as coisas. Outra passagem vai dizer, em João, por exemplo, vai dizer que ele nos guia a toda a verdade. Né? Ele está em nós para que nós entendamos as coisas que Deus já nos deu gratuitamente. Você quer saber o que Deus já te deu gratuitamente? O Espírito Santo sondou todas elas. As coisas mais profundas. E ele te diz todas elas em relacionamento. Mateus, passando a fase da confiança, porque não tem relacionamento sem confiança. Esse é o ponto de partida. Que a hora que você entende quem você é, né, e você toma essa decisão
né, de ter um relacionamento com Deus e você adquire uma nova natureza. Vamos comparar esse tipo de relacionamento com Deus. Jesus, ele traz isso em alguns momentos sobre a comparação do relacionamento com Jesus e a igreja. Paulo, lá em Éfeso, ele fala sobre esse relacionamento, né, comparando um casamento. Um casamento, ele é uma troca, né? E nessa troca, você começa a adquirir características. Então, você inicia num relacionamento por confiança, por amor, né? Alguns cristãos, às vezes, entram com aquele primeiro amor quando aceita Jesus, porque ele descobre quem ele é, que ele é perdoado, que ele é amado, né? E depois de um tempo, pela imposição legalista e a forma que ele se relaciona com Deus, ele começa a se distanciar. E aí começa a ter uma vida religiosa, parecido com o que os judeus tinham no passado, antes da vinda de Cristo. E esse começa a tornar um relacionamento frio, né? Porque é na base de troca. Então, depois que você pula essa fase da confiança, e você se atira, você se lança nos braços do Pai, você se permite ser cuidado, começa a ter uma troca. Mas essa troca, como é um processo de crescimento e você vai adquirir as habilidades, as características, né, foi o que a gente iniciou falando, assim como ele é, nós somos nesse mundo. E à medida que você passa tempo meditando na palavra, né, para aprender mais de quem é o Pai, aprender quem você é em Cristo, tudo aquilo que Ele fez por você. E à medida que você começa a ter um relacionamento de gratidão, de intimidade, de adoração, à medida que você exerce práticas espirituais como a oração em outras línguas, que aí é uma edificação diretamente no seu espírito, que não tem uma interferência nenhuma com a sua mente, com o mundo natural. Então, assim, ele alimenta diretamente a sua nova natureza. Ela vai imprimir, né, algo dentro da sua nova natureza, os planos de Deus. A palavra fala assim, quando nós oramos em línguas, nós oramos os mistérios. Então, aquilo que não é tangível, aquilo que aos seus olhos você não consegue enxergar, é algo que é impresso no seu espírito. E à medida que você caminha em fé, à medida que você medita na palavra, começa a ter um processo de fusão, de revelação, algo que, quando você menos imagina, você começa a ficar mais claro, né? E assim a gente entende que a palavra foi revelada no Espírito e você começa a viver, a praticar isso. Se dentro de um relacionamento, de um casamento, não tiver essa troca, né, não tiver intimidade, não tem como você caminhar, não se torna um casamento saudável, né? Então você precisa passar tempo com o seu cônjuge para que você cada vez mais tenha esse amor, essa vida, os planos sejam em conjunto. Como a palavra diz, você se torna uma só carne. E é assim que Paulo fala lá em Efésios, que nós somos um com Deus. Nós somos um. Então é uma troca. E aí, essa troca, quem ganha? Somos nós. Porque o nosso espírito está sedento, querendo aprender mais dessa nova natureza, né? Nós queremos caminhar mais. E o Pai tem infinito a porção, o amor que Ele pode derramar para nós. Por isso que você mencionou agora que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para nós. Então, não passa nem na nossa imaginação, né, o que Deus tem para a nossa vida aqui na Terra. Nós não estamos falando, quando eu morrer, ir para o céu, herdar novo céu, nova terra. Não, estamos falando de uma vida plena hoje, né? E a figura do Espírito Santo é para nos ensinar a ter e desfrutar dessa vida plena aqui na Terra. Por isso que, tipo assim, o Jesus cumpre o seu papel, né,
A palavra fala assim que ele, depois que ele ressuscitou, ele fica mais 40 dias, né, dando instruções, e depois de 10 dias que ele estava orando ali, vem o Espírito Santo, e ali ele começa, né, o seu ministério aqui, que era, né, de fato, imprimir essa nova identidade no espírito do homem. E bem legal essa parte que você está falando, né, quanto à oração. E vamos entrar um pouquinho nisso, nessa parte de práticas que provém de relacionamento, práticas de relacionamento, né? Nosso texto base lá em Colossenses, nós falamos, Paulo, né, dizendo ali, continue crescendo no Senhor, continue crescendo nessa vida de relacionamento. E logo em seguida ele fala assim, tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E é interessante porque muitas passagens, nós vamos ver essa questão de, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, Paulo vai dizer, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, né? Efésios capítulo 6, versículo 18, ele vai dizer, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Então, assim, é muito bom a gente pontuar que a oração, ela é um estilo de vida, né? Ela é um estilo de vida de relacionamento. Oração, ela não é uma ferramenta que você tem para alcançar coisas de Deus quando você precisa, né? Porque tem muita gente que fala assim, oração. Oração é a carta na manga que eu tenho depois que muita coisa deu errado. O que eu faço? Vou orar para Deus, né? Do tipo, deu errado isso, deu errado aquilo, deu errado tudo que eu tinha para fazer com a minha mão, com a minha força, com a minha inteligência, deu errado o que a medicina disse, deu errado o que a ciência disse. Então deixa eu tirar uma carta na manga aqui. Opa, oração. Não. Oração é um estilo de vida de relacionamento. Tanto que Paulo vai dizer, orem continuamente, né? Ou seja, pratiquem esse conversar com o Senhor de forma contínua. Seja ele na ciência, né? E seja ele em línguas, por exemplo, oração no Espírito, como ele diz em Efésios capítulo 6. Frank Laubach vai dizer assim, essa é a melhor forma de agir, converse muito com o Senhor. Né? A melhor forma de nós vivermos, agirmos é conversar com o Senhor, é partirmos de relacionamento. Oração é uma prática de relacionamento, né? Como você estava falando de casamento, né? Uma das coisas que é o relacionamento, que é ali a vida conjugal? Conversa, oração, eu estou conversando com Deus. É um estilo de vida. E observação, esse relacionamento que se dá com Deus, né? Ele se dá pela fé. Né? Ele se dá pela fé. Tornem-se fortes e vigorosos na fé. Filemão, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim, Paulo dizendo, oro para que a comunhão que procede da sua fé. Opa! Comunhão que procede da fé. E essa palavra comunhão aqui, ela não é uma palavra simples, superficial, do tipo comunhão com os irmãos. Né? Embora Paulo está iniciando essa carta falando sobre os irmãos que estão se juntando na casa. Mas essa palavra comunhão, ela não é simplesmente uma comunhão com os irmãos. É também, mas não só. Essa palavra é koinonia e ela tem, a princípio, 3 significados. Ela tem fraternidade, parceria e distribuição. E Paulo costuma usar essa palavra também quando fala comunhão com o Espírito Santo. Muito interessante isso. Então ele fala assim, essa comunhão, que comunhão? Todas. A comunhão com o próximo, a comunhão com Deus, que procede da sua fé. É um caminhar de fé, que o justo foi chamado para viver por fé, né? O justo viverá pela fé. E a Bíblia diz isso mais de uma vez. E Paulo vai continuar dizendo aqui, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, como? Na onde? No pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então observa que você ter esse pleno entendimento de quem você já é em Cristo leva a comunhão. Faz a sua comunhão ser eficaz, ser eficiente, ser operacional, né? Ter energia, uma comunhão dinâmica, profunda. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus, né? E isso vem da fé. Porque o que vai me dizer quem eu já sou em Deus? É o que meus olhos estão vendo? Não. A gente vai olhar na vista natural, né? Tá tudo diferente, as circunstâncias são totalmente desfavoráveis. É o que o meu sentimento diz? Não, mas o meu sentimento está falando totalmente contrário. Eu até disse isso no episódio 2, né? Uma das mentiras que o diabo conta. Às vezes a gente acorda num dia não tão legal, tô desanimado, né? Aí você fala, bom, eu acho que hoje eu não tenho relacionamento com Deus. Seus sentimentos estão falando assim, acho que hoje não, né?
Acho que hoje você não opera da mesma forma que você opera ontem, né? Então, assim, a nossa vida de relacionamento, ela não inicia em corpo, né? Não se inicia no intelecto, não se inicia nos sentimentos, na alma, é um relacionamento no espírito. E esse relacionamento ele precisa ser vivido pela fé, né? O E.W. Kenyon, ele tem uma frase que eu gosto bastante, ele diz assim, a natureza espiritual do homem, que já está pronto, seu espírito já está pronto, tem a mesma natureza de Deus, já está pronto. A natureza espiritual do homem deve ser exercitada. Ela está pronta, mas ela deve ser exercitada, treinada, no sentido de como eu coloco isso em manifestação. Né? Como é que eu vivo a vida cotidiana no Espírito? Como é que eu vivo a vida cotidiana manifestando quem eu já sou em Cristo no Espírito? Né? Não no que os meus olhos estão vendo, não no que eu estou sentindo. Ele vai dizer assim, olha, você tem que exercitar a sua natureza espiritual até que ela predomine sobre o seu intelecto e o seu físico. Isso é importantíssimo quando a gente fala de relacionamento, já chegando ao fim desse episódio. Né? E entra o papel, por exemplo, da oração. Você está continuamente em oração. Paulo dizendo, orem continuamente. Se comuniquem com o Senhor continuamente na ciência, oração em línguas. Vá à palavra. Por quê? Porque a palavra te diz quem você é. Né? Não viva um relacionamento baseado em sentimentos, baseado no que os seus olhos veem, mas viva um relacionamento no Espírito. E o que me diz quem eu já sou? A palavra de Deus. Né? Deus te deu uma palavra que é muito fantástica, porque ele é uma carta de amor, e está escrito ali tudo que você é. Já está escrito para os seus olhos naturais lerem. Mateus, se relacionar com a palavra é se relacionar com o próprio Jesus. Com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Então, assim, os seus olhos naturais, eles conseguem ler algo ali, material físico que o Espírito Santo deu, né? Ele instruiu, inspirou as pessoas, os homens, as testemunhas eficazes, testemunhas oculares a escreverem. Seus olhos estão lendo aí. Estão lendo o quê? O que as circunstâncias dizem? Não, estão lendo o que Deus já disse a seu respeito. A palavra de Deus está dizendo, você já é em Cristo curado, que Ele já levou sobre si todas as suas duas enfermidades. Em Cristo você já é próspero. Em Cristo você é filho. Em Cristo você é isso. Em Cristo você pode isso. Em Cristo você tem isso. Então a palavra de Deus, ela tem todo o contexto, né? Tá totalmente envolvida no relacionamento com Deus. Porque você se alimenta da palavra. Ela te alimenta, né? Ela renova a sua mente. Uma observação importante, né? Porque assim, nosso espírito tem a natureza de Deus. Está preparado, está pronto. Está pronto. Deus se comunica com o seu espírito diretamente. Você tem o Espírito Santo morando nele. Só que a sua alma tem que ser renovada. Sua mente tem que ser renovada. E como? Na palavra de Deus. Então você vai à palavra para renovar a sua mente, né? Para que a palavra te mostre, olha, você está pensando errado. Mateus, só para abrir um parênteses, né, sobre o processo de renovação da mente, quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios sobre quando nós oramos em outras línguas, o nosso espírito ora de fato, mas a nossa mente fica infrutífera. Por isso a importância de práticas espirituais. Sim. Não apenas a oração que em são o línguas, próprio relacionamento. mas também a meditação na palavra. Então é um relacionamento. É o Espírito Santo depositando diretamente no seu espírito os mistérios de Deus. E quando você começa a meditar na palavra de Deus, é você se relacionando diretamente com o próprio Jesus, que é a palavra. Sim. Né? A gente pensa assim, relacionamento. Mateus, como eu me relaciono com Deus? Tem muitas ações de relacionamento, né? São ações de relacionamento. É conversar, é orar, né? É você ter momentos de adoração, de você contemplar quem é o Senhor, né? Contemplar a natureza de Deus. E quando a gente falou isso também nos episódios passados, quando Deus ele começa a revelar quem Ele é, isso é um convite para mais relacionamento, para você experienciar mais dele, né? E ao mesmo tempo que você conhece quem Deus é, você conhece quem você é de verdade, né? Então a palavra de Deus diz quem você já é de verdade. Quando você conhece quem Deus é, você conhece quem Ele já te fez, né? Como Ele flui, como Ele se manifesta. Então, assim, essas práticas, elas são o próprio relacionamento. Né? Não pode falar assim, eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não converso com Deus, né? Eu utilizo da oração para conseguir coisas de Deus.
Não, assim, desculpa, Matheus, não te cortando, mas me veio a lembrança aqui, muitas práticas, uma das práticas espirituais que as pessoas elas fazem da maneira errada é o próprio jejum. Que que tenta se relacionar com Deus de alguma forma, fazendo trocas. Sim. Né? Elas fazem votos, fazem propósitos, falam assim, eu preciso alcançar tal objetivo, então eu vou jejuar. E aí eles começam a jejuar controlando o alimento, né? Entre aspas, né? Fazendo uma dieta, né, do alimento, porque tem uma vida cotidiana normal, né? Vai trabalhar, vai se relacionar com as pessoas, continua se alimentando de outras coisas e deixa de comer um alimento, né? E acha que aquilo ali, por estar pagando um preço, né, tá passando por um período ali que ele está sofrendo por estar evitando a comida, evitando determinado alimento, Deus vai retribuir, né, no final daquele propósito com uma bênção, né? E faz da maneira errada, porque o jejum nada mais é um relacionamento. Você se dedicar, se abster de coisas, inclusive alimento, inclusive, às vezes, uma vida social, para você se dedicar um tempo exclusivamente para Deus. É um relacionamento. É você matar a sua carne, né? Seus desejos da carne, aquilo que a sua carne quer te levar para fora de relacionamento. Perfeito. Né? Porque o pendor disso não é para relacionamento, né? Então a sua carne ela tenta te levar novamente para você fazer com a força do seu braço, para você pensar de forma não renovada. E assim, o jejum, o papel do jejum é simplesmente isso, né? Ele é bíblico, mas ele é simplesmente isso. É você falar assim, opa, eu não dou ouvido à minha carne, eu dou ouvido ao meu espírito. Né? Não, mas a minha carne está querendo tanta coisa. Opa. Mas quem disse que eu sou conduzido pela carne? Quem disse que eu retorno a práticas do velho homem? Não. Eu sou conduzido pelo Espírito. Perfeito. Né? Então eu enfraqueço a voz dela, né? E dou honra, eu dou valor à palavra, eu dou valor a que Deus disse. Né? Eu edifico a minha fé. Ao mesmo tempo que eu faço essa prática de jejum, né? Que eu enfraqueço a voz da minha carne, eu me edifico na fé. Né? Eu tenho práticas, pode ser em oração em línguas, como Judas vai dizer isso, né? Judas vai dizer, eu edifico sobre a minha fé. Né? Então eu tenho uma fé, eu não vivo fora dela. Eu não vivo a parte dela, eu vivo sobre a minha fé. Eu estou me edificando sobre o que a minha fé diz. Exatamente. É bem legal isso. Não pode ser uma troca. Não pode ser uma troca. Não pode ser uma troca. Exato. Apesar de que em um relacionamento existe uma troca, né, de vida. Né? Você é um relacionamento. Você se interessa por ele se interessa por você. É isso Exato. aí. Mas não é uma troca de falar assim, eu vou fazer tal coisa para que receber alguma coisa em troca de Deus. Exato, é isso aí. E assim, uma coisa, na verdade, duas erros que as pessoas costumam cometer, né? Algumas pessoas costumam cometer. A primeira é a falta de constância, né? É interessante porque, assim, elas entendem que o relacionamento com um vizinho, com um amigo, com o pai, com a mãe, tem que ser uma coisa cotidiana, tem que ser uma coisa diária, né? Mas às vezes elas acham que o relacionamento com Deus não, né? Elas acham que o relacionamento com Deus pode ser esporádico, pode ser uma vez por mês, uma vez por semana. Isso é interessante. Você vai ter relacionamento com Deus uma vez por semana? Vai, mas a pergunta é, qual é o nível de profundidade? Né? Qual é o nível de profundidade que você tem num relacionamento com seu pai, com a sua mãe, ou com seu cônjuge, ou com alguém que você vive todos os dias, com seu filho? E qual é o nível de relacionamento que você tem com alguém que você vê uma vez por mês? Com uma pessoa, com um parente que você vê uma vez por ano? É questão de profundidade de relacionamento. Deus quer ter a maior profundidade possível com você, né? Ele quer ter um relacionamento pleno com você, diário, como a gente já disse. E vamos repetir. Deus está falando a todo momento. Deus está falando a todo momento. A obra da redenção, a morte de Jesus, né, e a ressurreição dele visava relacionamento. E não é relacionamento de um mês em mês. Né? Uma semana em uma semana, todo domingo. Não. É um relacionamento diário. Né? Um relacionamento profundo, orgânico, vivo, constante. Eu acho que um dos erros é essa, é a falta de constância. Achar assim, eu tive relacionamento com Deus na primeira estação da minha vida, né? E eu acho que tá bom, né? Ou eu posso viver hoje um relacionamento, as práticas ou a vida que eu desenvolvi com ele ontem, né? Isso é um engano. Né? E um outro engano, antes de você fechar essa ideia, pra gente também fechar o episódio,
é a questão de terceirização, né? Que também é muito comum as pessoas fazerem. Elas acham assim, olha, viva o meu relacionamento com Deus, você. Do tipo, eles colocam um especialista, né? Alguém do tipo, eu acho que o pastor pode ter um relacionamento com Deus e eu posso usufruir do relacionamento que o pastor tem com Deus. Não, mas peraí. O relacionamento que o pastor tem com Deus é o relacionamento do pastor com Deus. Você tem que ter o seu próprio relacionamento. É lógico que do relacionamento do pastor com Deus, do relacionamento do seu irmão com Deus, fluem coisas para você. Isso é indiscutível, né? Do relacionamento que você tem com Deus, eu sou abençoado. Assim como do relacionamento que eu tenho com Deus, que a Dani tem com Deus, que a Larissa tem com Deus, abençoa os outros. A questão é, não ache que você pode terceirizar a sua vida de relacionamento. Porque Deus quer ter um relacionamento com você, é pessoal. O amor dele é pessoal. A intenção dele de se relacionar é pessoal com você. Ele te ama e quer ter relacionamento com você. A mesma forma que ele quer ter relacionamento comigo, da mesma forma que Deus quer ter relacionamento com ministros, né? Com pessoas que você olha, talvez que ocupam cargos dentro da igreja. Ele quer ter relacionamento com você. E é o mesmo relacionamento, com a mesma profundidade. Né? Isso é uma coisa que talvez prejudique demais. Essa questão da constância, né? Primeiramente de constância, que acontece com muitos cristãos. Ela fala assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, eu quero voltar ao primeiro amor? Porque foi aquele êxtase, né? Aquele primeiro encontro, aquele impacto. Por quê? Você descobre o perdão. E você descobrindo o perdão, você começa a entender o quanto Deus te ama e quanto você é amado. Então, assim, vira aquela... Você não quer sair da igreja todo dia, você quer todos os cultos, você quer ter aquela frequência, você ora de manhã, à tarde, à noite, você quer se alimentar da Bíblia todo momento. E aí passa um tempo, vem algumas questões religiosas de legalismo, né? E não só isso também. E nem só isso também. Vem a sua própria alma, às vezes, né? Isso, porque questionando problemas da vida, né? É isso, e aí aflições. A pessoa vai esfriando, né? Porque assim, muita coisa condicionada. Ela fica te querendo tirar do relacionamento, né? Ela fica querendo te tirar e colocar numa posição do faça você, né? Faça com a sua mão. Troca. Né? Preocupações da vida. E o relacionamento vira aquele relacionamento do filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Que é um relacionamento, né, baseado de senhor e servo. E a pessoa ela começa a distanciar, porque ela vai errar. Né? Ela, em algum momento ela vai pecar. Né? E ela não entende o quão justificado ela é. Né? Talvez ela não entende que ela é justiça de Deus. Ela não aprendeu isso. Que ela é a questão é que agora ela não erra por natureza. Né? O fato de ela ter cometido um erro, né? ela não errou e pelo fato de ela ter errado ela é um pecador. Não. A natureza dela não é mais de pecador. A natureza dela é de justiça de Deus. Mas, Mateus, eu pequei, mas você não pecou por natureza. Não. Sua natureza é justiça de Deus. Você errou por uma ação fora de relacionamento. Sua alma fora de amor. Está sendo transformada. Isso é de glória em glória, de fé em fé, um processo. E você continua tendo o mesmo relacionamento com Deus. Não te afaste de relacionamento. Agora, o que te afastaria de relacionamento? Você pegar o erro, né? E assumir culpa, peso, condenação, que já não é uma coisa que provém de Deus, o diabo te leva a isso. Isso sim te afasta de relacionamento, né? E aí fala assim, mas, bom, eu acho que você não tem mais relacionamento igual com Deus. Mas você tem. Só que você não está tendo conhecimento, que é o Filemão, né? Você não está tendo conhecimento de tudo que você tem em Cristo. Você tira os seus olhos disso, né? Você tira os olhos de Cristo e começa a olhar para você. E a culpa é um problema gravíssimo na vida. Você carregar essa culpa. Né? Você não entendeu como se perdoar, o como justificado e santo você é, o quanto ele te ama. Isso é um problema. Isso impede as pessoas de ter uma constância de relacionamento. Com certeza. Porque assim, se ela pensa assim, Deus é bom, mas a qualquer momento pode ser que ele se zangue. Né? Se a qualquer momento parece que ele se zanga, eu penso assim, bom, quanto menos contato eu tiver com ele, quanto menos troca eu tiver, menor a probabilidade de eu zangar ele, né? Mateus, que nem o pai que se irrita fácil. Vamos supor um pai que se irrita fácil. Aí você pode até utilizar do relacionamento que você tem com seu pai terreno, né? Poxa, meu pai, se eu começava a falar demais, ele se irritava comigo. Acho que Deus é igual. Então você fica tendo um relacionamento devagarzinho, de gotas, né? De conta-gotas. Porque assim, eu acho que de conta-gotas a chance de eu irritar ele é menor, né? A chance de eu zangar ele é menor. Peraí. Isso aí é uma mentira.
Estava vivendo baseado em mentira, não vivendo baseado na palavra. Matheus, você citou isso num dos episódios, não sei se foi o último. A hora que Deus pergunta para Adão, onde você está? Onde você Ele se cadê a criatura? esconde. E é exatamente isso aí. Né? A pessoa ela se esconde, aí ela, tipo assim, ela começa, para ela não. Às vezes o medo, vou perder minha salvação, é isso. Ela começa a criar um hábito, uma rotina, vou todos os domingos. Procedimentos controlados, né? E aí entra no que você está falando sobre a questão da terceirização. Porque aí ela vê assim, eu vou receber a bênção apostólica. Eu acho que talvez o relacionamento dele vai ser mais bem sucedido que o meu. Ou então deixa ele. É melhor do que o meu. Né? E aí ele me abençoa, eu vou ser instruído por ele, e aquilo que ele me falar eu vou fazer. Que é um erro que aconteceu com Israel, né? Com Moisés. Israel falando assim, olha, não queremos subir a montanha não queremos ter contato com ele não. Vai você, terceiriza, vai lá. E às vezes a gente faz o mesmo, né? Eu acho que eu não sou capaz de ter relacionamento com Deus, eu acho que o pastor consegue ter um relacionamento melhor, né? Fulano, ciclano tem um relacionamento mais bem sucedido. Então deixa ele se relacionar, que eu acho que quando eu tentar me relacionar não vai ser tão bem sucedido assim. Exatamente. Né? Que também vem de mentira, porque Deus te ama da mesma forma que ama ele, né? E Deus não está pronto para se zangar, Deus não está pronto para te punir, pelo contrário, Deus está pronto ontem, hoje, para sempre, para te amar. Perfeito. Né? Mateus, esse seu erro é o amor dele que te conduz para o caminho correto, é o amor dele que te conduz para arrependimento, né? É o amor dele que te conduz para enxergar da forma que ele está enxergando. Filho, você está enxergando de forma errada. Você está errando porque você está enxergando de forma errada. Né? Não é fora de relacionamento que você vai conseguir enxergar de forma certa. Não, é no amor de Deus. Filho, você está vendo? Você enxergou de forma errada. Eu enxergo assim, assim e assim. É você se manter perto do Pai que as coisas todas são consertadas. Né? Não longe dele. É o inverso do que muita gente pensa. Né? E inclusive o diabo quer isso. Quer que você se isole, e aí quando você se isola, você percebe que não consegue melhorar em nada, e você não vai melhorar em nada separado, né? E aí entra até no escapismo, né? Do tipo assim, aí você começa a tentar fazer coisas que tentam ocupar o espaço do relacionamento. Aí você começa a se ocupar demais com afazeres, se ocupar demais com trabalho, se ocupar demais com próprio ministério, coisas de Deus. Você fala assim, eu acho que eu preciso fazer mais coisas para Deus, porque eu errei ali, talvez se eu fizer bastante aqui, compensa. Compensa o quê? Tem nada a ver com isso. Pois é. Então assim, são coisas que são mentiras que o diabo conta e infelizmente conduz muitas pessoas a não viver a vida plena. Né? Pra gente fechar aqui, gostaria de ler novamente Colossenses, né? Para vocês. Paulo dizendo, deixem que a raiz de vocês se aprofundem nele, em Jesus. Extraiam dele nutrição. Continuem crescendo no Senhor. Existe uma vida de crescimento no Senhor. Existe um relacionamento que vai se aprofundando no Senhor. E isso é para você. Você está sendo chamado para isso. Continue crescendo na sua vida com o Senhor. Torne-se forte e vigoroso na sua fé. Não baseie o seu relacionamento em Deus no que você está sentindo hoje, no que sentiu ontem, no que você sofreu ontem, no que o seu corpo está dizendo, no que você acha que é capaz ou não é. Viva o seu relacionamento com Deus baseado no que Cristo conquistou para você, no que a palavra de Deus já diz sobre você. É uma vida plena de relacionamento profundo, profundo. Eu declaro isso sobre você, declaro para as pessoas que estão vendo um relacionamento sendo aprofundado com o Pai. O Espírito Santo conduzindo vocês para um relacionamento cada vez mais profundo, quebrando todas as mentiras que foram contadas, né? Abrindo os olhos espirituais, abrindo os ouvidos espirituais, quebrando fortalezas que um dia disseram que nós não conseguimos ouvir Deus, que nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Isso é uma mentira e eu declaro sobre a sua vida um relacionamento próspero com Deus, no nome de Jesus. Para a gente fechar, eu gostaria de fazer só algumas declarações sobre o nosso convidado. A gente vai desenvolver essa cultura para os nossos convidados, declarações, né? A gente conversou um pouco antes com o time do Riso. E a gente trouxe algumas declarações para você aqui, perguntamos para o Espírito Santo o que ele queria dizer. Ele trouxe Atos capítulo 4, versículo 29. Eu gostaria de ler rapidamente só esse pedaço, tá? Não vou contextualizar, porque eu quero só declarar o que os discípulos declararam aqui sobre você. Né? E essa passagem aqui tá os discípulos todos reunidos após Pedro e João serem presos, né? E a oração deles era assim, que é a nossa oração, a nossa declaração para você hoje. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, né? Logo que a gente estava pensando sobre o que nós declararíamos sobre você, me veio a palavra corajosamente. O Espírito Santo me disse isso, corajosamente, me levou a Atos 4.
né? E ele continua dizendo, estende a sua mão, Deus, para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Então, a nossa declaração hoje para você, sobre você, é que você seja encorajado, né? Nós declaramos um avanço com ousadia. Não é só um avanço vergonhoso, né? É um avanço com ousadia. É Deus dando corajosamente para você um avanço. Nós oramos, pedimos pelo Espírito Santo te conduzir em sabedoria, em estratégias para você alcançar vidas, né? Tendo estratégias para saber derramar o que você carrega. Nossa primeira pergunta foi o que você carrega, né? E às vezes a gente sabe o que carrega, mas às vezes a gente tem dificuldades em derramar aquilo, né? Então, assim, talvez o que o Espírito Santo nos conduziu que ele te dê avanço com ousadia para você conseguir derramar com maior fluidez, né? Com maior liberdade, tendo sabedoria e estratégias para derramar aquilo que ele já te deu, né? Isso faz com que alcance vidas que estão cativas, não só, né, no espírito, na alma, mas também cativas fisicamente, né, em celas. Né? A gente não vai citar aqui algumas coisas que a gente sabe pessoais, mas assim, você sabe do que a gente está falando, né, sobre essa questão de estratégia para alcançar vidas, né, e vidas bem particulares que Deus já colocou no seu coração. Né? Então, que ele te deu ousadia para você alcançar pessoas que estão presas fisicamente, tá? Que você seja testificar dentro de você tudo aquilo que Deus já te chamou e que você tenha certeza que você foi chamado para agora. Né? Você não foi chamado para amanhã, você não foi chamado para daqui uma semana, daqui um ano. Né? Uma coisa que talvez fez eu dar esse primeiro passo no RisoCast foi uma mensagem que eu ouvi, eu não me lembro agora o nome da pregadora, eu não vou ousar dizer o nome dela para não errar, né? Mas ela estava contando uma história. E quando ela contou uma frase dessa história, foi como o Espírito Santo mandasse uma flecha no meu coração. E é uma frase assim, por que você não chegou antes? Né? E às vezes isso ecoa, né? Ecoa na criação, por que você não chegou antes, tio? Né? Então, assim, é pro agora. Você foi chamado pro agora, você já está pronto agora. Deus já deu todos os fundamentos para você agora. Você está pronto. E que ele te dê ousadia, para que você avance em tudo que ele já te deu. Amém. Amém? A gente declara isso sobre a sua vida. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque ela nos conduz para um relacionamento com o Senhor. A tua palavra, Pai, nos diz quem nós realmente somos em Cristo, o que nós temos, o que nós podemos. E nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que nos conduz. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito que vive em nós e que traz conhecidas todas as coisas, Pai. Ele nos revela todos os teus planos. Nós te agradecemos, Pai, porque nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor preparou para nós e que o Espírito derrama sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, no nome do seu Filho Jesus. Amém, amém. Sejam abençoados. Até o próximo episódio, até a próxima série. Até mais.